Hello guys, Teacher Katia here. Welcome to IQDeucast, o podcast do IQDeu. Hoje nós estamos aqui com a Lucília. Good morning, Lucília. Good morning, tudo bem com vocês? Tudo bem. And Isadora. Hello, Isadora. How are you, Isadora? You fine? E Emanuele. Hello, Emanuele. Ok, guys. So, today nós vamos aprender sobre simple past tense, ok? Então, o passado simples em inglês, ok? Então, Lucília é nossa convidada, seja bem-vinda. Nós estaremos aqui falando sobre o simple past e a Lucília vai falar um pouquinho das regras de como formar o passado simples em inglês. Ok. O passado simples ele é usado quando a gente quer falar sobre uma ação já terminada, né? Já concluída em algum momento do passado. E a regra de formação para os verbos regulares é que a gente acrescente ed ao final dos verbos. Então, por exemplo, love, loved. Né? Os verbos que já terminam em e, a gente acrescenta apenas o d. Mas os verbos que terminam em outras letras, a gente vai acrescentar a terminação ed. Que é a maioria, né, Lucília? A maioria. A maioria é só acrescentar o ed. Isso, as exceções são poucas, né? São para esses verbos terminados em e, que a gente vai acrescentar apenas o d. Para os verbos terminados em y, também a gente tem que observar algumas regras. Se o y for precedido de vogal, tipo play, aí a gente acrescenta o ed normalmente. Mas se ele for precedido de consoante, por exemplo, cry, né, y, R mais Y, aí a gente tira o Y e acrescenta ED. IED, desculpa. Isso, Ok. E também temos a outra regrinha também, que quando for consoante, vogal, consoante, tem que dobrar a última consoante, né? Por exemplo, o verbo stop. Né? Então, que é um verbo monossílabo, né? Isso. E as três últimas letras são consoante, vogal, consoante. Aí a gente vai formar o stopped com 2 P's. Isso. Depois é D. Lucília, é muito mais fácil conjugar em inglês, verbos em inglês, do que em português, né? Porque muda, os verbos mudam? Mudam. Em português, por exemplo, se você vai conjugar o verbo dançar, né? Eu dancei, tu dançaste, ele dançou. Nós dançamos, vós dançastes, eles dançaram. Então, são 6 formas diferentes. Isso. No inglês, você vai usar a mesma para todas as pessoas. I danced, you danced. He danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. A mesminha. Mesmo. Muito mais fácil Muito em inglês, mais fácil, né? Muito mais fácil. E esta forma, nós acrescentamos ed só na forma afirmativa, né? E como que nós fazemos na forma negativa? Na negativa, aí a gente vai ter uma coisa que a gente também não tem na língua portuguesa, né? Que é o verbo auxiliar. Do simple past, na negativa, nós temos o didn't. Então, eu vou dizer, por exemplo, se eu tinha a frase I danced tango yesterday, eu dancei tango ontem, eu vou mudar para I didn't dance tango yesterday. Eu vou voltar o verbo para a forma base, o verbo principal, sem o ed, né? No caso do dance, sem o d. E vou acrescentar o auxiliar didn't entre o sujeito e o verbo principal. Exatamente. Eu tenho alguns verbos aqui com essas terminações, né? Com terminação de i, terminação de y e também com exemplos no CVC. Né? Okay. Então, eu vou falar a frase em affirmative form e você vai falar na negative form. Combinado. E lembrando, gente, que o didn't é a forma contrata de did not. No presente, como vocês viram nas outras aulas, nós usamos o do e o does para he, she, it, né? O do para os outros pronomes, né? Sujeitos, e mais o not. Então, agora, no passado, nós usamos o didn't. É só did not, né? Isso, Ok, she... então, nós vamos usar primeiro verbos terminados com we. Arrived, danced, live and like. Okay? Então, she arrived late yesterday. She didn't arrive late yesterday. They danced tango yesterday.
They didn't dance tango yesterday. I lived in London 3 years ago. I didn't live in London 3 years ago. Maria liked the movie. Maria didn't like the movie. Ok, então, bem easy, tranquilo, né? E, assim, tem as expressões de tempo também, né? Que a gente viu nas frases. O ago, yesterday, o last. Sempre vão acompanhar o simple past também. Ago significando atrás. Por exemplo, 3 days ago. 3 dias atrás, ou há 3 dias. O last significando passada. Tipo, last night, noite passada. Last week. Isso, semana passada. Last year, né? Sempre que usar o last, yesterday. Aí a gente usa o simple past. Isso. E o yesterday, né? Que é o ontem. Ok. Então, now, verbs ending in Y. Então, verbos terminados em Y, né? Eu escolhi stud, que é precedido de consoante, como você disse, né? Quando é precedido de consoante, temos que tirar o Y e acrescentar IED, né? Carry, que é cry, que também é a mesma regra. Play and stay. Que vão manter o Y. Ok. Os dois Now últimos. you say the sentence in affirmative. Pedro studied English with me last weekend. Pedro didn't study English with me last weekend. You carried your books to school today. You didn't carry your books to school today. Very good. The baby cried last night. The baby didn't cry last night. The children played in the park yesterday. The children didn't play the park yesterday. I stayed home last weekend. I didn't stay home last weekend. All right. E agora os verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Que no nosso caso, nós escolhemos, nesta aula, nesse caso, escolhemos o verbo stop, plan and ban. Okay. Stop, né, parar, plan, planejar, ban, banir. Banir. Okay? Então, I stopped at a zebra crossing. I didn't stop at a zebra crossing. The family planned their vacation last year. The family didn't plan their vacation last year. The school banned that book for many years. The school didn't ban that book for many years. Okay. O verbo voltou para sua forma base. É isso. Quando sempre isso acontece, sempre nas formas negativas e interrogativas. Só muda na forma afirmativa, né? Então, a gente só vai acrescentar o ED quando a frase estiver na afirmativa. Exatamente. Ok. Então, para vocês que estão assistindo essa aula, vocês terão acesso a esses exemplos, né, na descrição do nosso link, com exercícios extras, inclusive. Então, para treinar, ok? That's it? Yeah, I think so. Ok, então, gente, lembrem de nos seguir no canal do YouTube, né? Compartilhar com seus amigos e façam as atividades para praticar um pouquinho todos os dias. Faz diferença ao final, ok? Ótimo. Então, bye, bye. Obrigada pelo convite. Bye, Thank bye. you.